Estamos abordando aspectos e características da vida cristã que muitas vezes necessitam, da mesma forma como esse pináculo, como essa fachada, precisou de restauração, de renovação, de uma pintura, de um cimentinho a mais, de um acerto aqui e acolá, para que ela pudesse recuperar o seu objetivo principal. Nós precisamos também reconstruir muitas vezes a nossa vida diante de Deus, nossa vida de serviço, nossa vida de adoração, nossa vida de ouvir o Senhor, nossa vida de oração. E é sobre essas realidades que nós estamos falando este mês. Primeiro domingo falamos sobre a reconstrução do falar, a oração diante de Deus, e como isso é um passo fundamental e essencial para que a nossa vida seja restaurada e reconstruída. Segundo domingo falamos sobre a reconstrução do ouvir, e o ouvir no sentido de contato com a palavra do Senhor, porque, como eu disse naquela ocasião, estes símbolos, estes sinais, estas letras são as próprias palavras do Senhor aos nossos ouvidos. É necessário também um passo fundamental e essencial da nossa vida cristã, o ouvir o Senhor. E essa noite falaremos sobre a reconstrução da adoração. De que forma nós podemos também caminhar nessa evolução. E se algo foi perdido no meio do caminho, como que nós caminhamos na direção de colocar isso de pé novamente, reconstruir, restaurar. Para isso, eu convido os irmãos à leitura do livro de Neemias, capítulo 9. Nós nos basearemos, o sermão será constituído ali de todo, do versículo 1 até o de número 37. No entanto, a leitura, para que nós sejamos mais dinâmicos aqui, apenas do primeiro versículo ao terceiro versículo. Tá bom? Acompanhe a leitura comigo, Márcio. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 parte do dia, e em outra 1/4 parte eles fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Que o Espírito Santo ecoe suas verdades sobre os nossos corações esta noite, amados. Que as verdades e as virtudes deles cravem-se em nossos corações. E que isso reverbere em prática e não apenas em entendimento. Para começar a falar então sobre essa reconstrução, gostaria primeiramente de falar sobre tragédias. No último dia 8 de setembro, lá no Marrocos, houve um terremoto, o terremoto mais forte dos últimos 120 anos, 6,8 na escala de destruição. E mais de 2.600 pessoas morreram, e mais de 2.500 ficaram desabrigadas. Nessa mesma semana em que ocorreu esse desastre lá na nação marroquina, aqui no sul do nosso país, houve uma enchente sem precedentes, ao que chamaram de ciclone extratropical. Esse ciclone deixou mais de 40, ou melhor, ceifou mais de 40 vidas. No total de pessoas afetadas, seja com seus negócios afetados, sejam desalojados, sejam desabrigados, pessoas que de alguma forma foram altamente abalados por conta dessa catástrofe, temos um número montante de 123 mil pessoas distribuídas em 83 municípios da região sul do nosso país. Tragédias. E aí nós poderíamos pensar, ou pensamos, não é? Como nós podemos adorar a Deus em meio às tragédias? Como que nós podemos perceber qualquer manifestação no meio desse caos todo?
Quando nós olhamos ali para o contexto de Esdras e Neemias, que, como eu disse e reforço aos irmãos, é um conjunto, né? É uma única unidade literária, é o único escrito Esdras e Neemias, embora separado aqui na nossa Bíblia, originalmente ele é um livro só, né? Portanto uma unidade. Este povo vinha de uma grande tragédia, de um grande sofrimento, um povo que estava exilado, que estava distante da sua terra, que havia sido afastado de seus familiares, de seus amigos, uma geração que ficou, ou uma geração que morreu ali e outra que nasceu. Então, cerca de 70 anos eles ficaram enclausurados nessa realidade. Tragédia. E aqui, nesse texto que nós lemos, do capítulo de número 9, acabara-se de passar, como nós vimos no capítulo 8, no domingo passado, a conclusão da restauração dos muros. A cidade de Jerusalém, o rei Xerxes permitiu a vinda de diversas pessoas para reconstruir a cidade de Jerusalém. Eles terminaram de reconstruir o templo, e isso a gente vê em Esdras, e depois iniciam a reconstrução dos muros em cerca de 52 dias. Neemias capítulo 7 nos mostra. Eles reconstruíram os muros e ali há a celebração. Há um festejo por conta desse término da restauração, da reconstrução dos muros. E semelhantemente ao que aconteceu no capítulo de número 8, aqui eles também se colocam diante do Senhor para ouvi-lo, se colocam diante do Senhor em extrema devoção, para ouvir da parte do Senhor. E aqui uma quarta parte do dia são cerca de 3 horas. Então, cerca de 3 horas eles tiveram contato com a palavra do Senhor, e por mais 4 horas eles ficaram ali em confissão e adoração. A adoração, ela vem na sequência dessas duas realidades. A realidade do ter contato com a palavra do Senhor, porque a partir do momento que temos contato com a palavra do Senhor, iniciamos um processo de ter contato com o Senhor da palavra, e também depois da oração, que foi exatamente os 2 primeiros pontos que nós trabalhamos nos nossos sermões aqui de domingo: a oração e o ouvir, ter contato com a palavra do Senhor. Isso, consequentemente, nos encaminha a um estado de adoração. A reconstrução da vida prática cristã, ela é integral, deve ser integral, queridos irmãos e irmãs, né? Então, assim como nós fomos desafiados a uma reconstrução, tanto do falar quanto do ouvir, de orar, da leitura, do contato com a palavra, também somos desafiados hoje à reconstrução da adoração. A expressão usada para adoração, tanto aqui no texto de Neemias, no Antigo Testamento, mas também quando nós vamos para o Novo Testamento, ela vem de uma expressão que literalmente significa prostrar-se, inclinar-se, dobrar-se, se colocar de joelhos ante a uma pessoa em submissão e humildade a essa pessoa, entendendo que há grande poderio e senhorio na figura dessa pessoa. Sendo assim, a reconstrução da adoração para o povo aqui de Jerusalém é se colocar diante de Deus num estado de plena humildade. Coloca-se num estado de plena humildade, reconhecendo Deus como fonte dos mais belos atos em toda a história. A reconstrução da adoração está nesse reconhecimento de Deus como a fonte de tudo de belo que houve e haverá em toda a história. Perceba que quando eles terminam a leitura bíblica, eles se colocam em sentido de oração e de adoração. E eles fazem isso conduzido pelos levitas, né? Levitas eram aquelas pessoas separadas para o serviço dentro do templo. Então eles limpavam, eles trabalhavam com a dinâmica ali dos sacrifícios, em cuidar de todas as coisas. Eles também cuidavam do louvor. Os levitas eram aqueles responsáveis
por cuidar do serviço no templo, né? De todo o espaço e de tudo que envolvia a esfera do templo. Então o povo, conduzido por esses homens, é levado a uma grande viagem no templo. E essa grande viagem no templo, se você se pôr a ler todo o capítulo de número 9, você vai perceber, faz com que eles reconheçam e façam emergir em suas memórias tudo o que Deus havia feito de bom até este momento. Então, por exemplo, nós temos num total aqui, a partir do versículo 6 até o versículo de número 37, 18 destes versículos estão fazendo referências a grandes feitos do Senhor. A grande maioria dos versículos que compõem esse capítulo estão falando dos grandes feitos do Senhor. Eles se lembram de muita coisa, a começar da criação, né? Versículo de número 6 até o de número 9, 11, eles falam sobre a criação, falam sobre a libertação do Egito. Ali também no versículo de número 21, ele fala do sustento de Deus para com aquele povo no deserto durante 40 anos, sem perder roupas, sem incharem os pés. Eles vão se lembrando. Eles se lembram do envio dos profetas como um ato de cuidado do Senhor para a vida deles. O fato é que eles trazem à memória os grandes feitos do Senhor, os poderosos feitos do Senhor, os sinais, os milagres, os livramentos, e todas essas coisas, elas emanam de uma única fonte: o Senhor. E esta proposta que cumpriram os irmãos, estes de Jerusalém, é um desafio proposto para nós, a cada um de nós, irmãos e irmãs, seja diante de situações comuns ou de situações nem tão comuns assim, seja diante de grandes tragédias, nós somos chamados a olhar para os grandes feitos do Senhor durante a história. Um estudioso bíblico chamado Charles Cardwell, ele diz que a adoração reside na imersão da palavra, porque isso nos faz valorizar ainda mais o Senhor da palavra. E foi exatamente o que aconteceu aqui com o povo. O contato com a palavra culminou na reconstrução de um estado de adoração, por meio do ouvir, do contato com o Senhor da palavra, do ouvir a voz de Deus. Então, neste sentido, ao termos contato com a palavra do Senhor, nós temos os nossos corações colocados em caminho da esperança, em direção à esperança, mesmo que as situações não sejam tão favoráveis no momento em que nós estamos. O contato com o Senhor, a admiração e a valorização por tudo que o Senhor já realizou, é o primeiro passo que nós damos para a reconstrução da adoração. É o primeiro passo para com o próprio contato com a esperança. Certa vez eu conversava com os irmãos e eles contavam uma experiência que passaram, uma situação desesperadora, mas que o alívio veio por meio do lembrar-se do Salmo de número 121, versículos 4 e comecinho do versículo 5 ali, onde eles diziam: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. Isso, de acordo com a palavra desses irmãos, foi um renovo, a certeza de que o Senhor caminhava lado a lado com eles, e que aquela situação não nos faria esmorecer. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, queridos, especialmente quando um dos grandes feitos do Senhor em toda a história foi Ele mesmo adentrar em nossa história, encarnado, para nos livrar de um grande mal, sofrendo as consequências deste grande mal na sua própria pele. E mal esse que precisa ser compreendido para que a adoração tenha possibilidades de reconstrução, amados. Então, no primeiro momento, é importante
Essencial que saibamos e reconheçamos Deus como fonte dos mais belos atos na história, mas também olhar para nós e saber que nós somos fontes de rebelião no que depender de nós mesmos, dependendo dos nossos méritos, das nossas forças. E aqui eu proponho um exercício. Por exemplo, se deixássemos de olhar para o texto, ao ter contato com todas as coisas que Deus fez, todo o amor que Deus derramou pelo povo, relembrados aqui: sustento, alimentação, livramento, abriu o mar vermelho, livrou da escravidão, cuidou, preparou uma terra que mana leite e mel, criou os céus, criou a terra e tudo que existe neles. Se nós não olhássemos para o texto, nós nunca pensaríamos que este povo, que olhou e percebe e sabe quantas coisas Deus fez em toda a história, que eles pudessem virar as costas para Deus. Não é possível, pastor. Como que esse povo vai virar as costas para um Deus criador de todas as coisas? Para um Deus que fez abrir um grande mar, um braço do mar vermelho, para que o povo passasse a pés enxutos, libertando-nos da escravidão. Como que Deus sustentou pessoas durante 40 anos num deserto, sem desgastar as suas roupas e sem machucar os seus pés? É impossível que esse povo volte as costas para com o Senhor, mas aí nós fazemos um outro exercício, de olhar para o texto e perceber que é exatamente isso que acontece. Eles voltam as costas para o Senhor. Afinal, eles estavam em exílio, experimentando dessa experiência destrutiva por causa da rebeldia de seus corações, pelo intento de querer serem senhores da sua própria história e excluindo Deus do senhorio de sua vida e da equação toda. E não poucas vezes o que existe é rebelião da parte da humanidade contra o seu próprio Deus. Então, se você ver aí versículo 16, porém eles, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Depois de tudo que o Senhor havia feito, não é possível. Versículo 17: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas. Versículo 26: ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Acabou por aí, né, pastor? Não acabou. Versículo 28: porém, quando se viam em descanso, né, o Senhor deu descanso para eles, e quando eles se viam em descanso, tornavam a fazer o mal perante o Senhor. Agora acabou, pastor? Não acabou. Versículo 29, parte B: porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos. Ah, pastor, você está repetindo? Não estou repetindo. Quem está repetindo é o autor, porque foi isso exatamente que aconteceu. Agora acabou. Não acabou. Versículo 30, parte B: porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Agora acabou, pastor? Não acabou. Tem uma terrível constatação no versículo 33, no finalzinho dele, quando o autor diz: pois tu, referindo-se a Deus, fielmente procedeste e nós perversamente. Enquanto Deus é a fonte dos mais belos atos, grandiosos feitos em toda a história, o que se há de resposta da humanidade é um virar as costas ao Senhor dos grandes feitos. O que talvez seria impossível a nós que olhamos o texto acontece, mesmo diante de tantas e tantas coisas que o Senhor realizou. Esqueceram-se de tudo. Por isso que o relembrar faz parte da reconstrução da adoração. Agora eu faço uma pergunta a nós, né? Eu estou dentro do pacote. Que diferença há destes irmãos para conosco? Quantas vezes nós não vivemos e expressamos e damos a entender por nossos atos, palavras e vida que sequer Deus é real?
E aí você poderia talvez me dizer: não, pastor, o senhor está equivocado, eu não sou uma pessoa má. Como eu sou fonte de rebelião? Não é possível, eu faço caridade, eu ajudo quem é necessitado, eu dou lá para criança esperança, eu procuro ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário, um bom patrão, procuro ser uma boa pessoa. Não estou em situação rebelde para com o Senhor, não estou. E eu responderia a você: você tem excelentes ações, e eu te motivo a continuar a viver dessa forma, completamente te motivo a continuar a viver assim. Só que é necessário que nós entendamos que, independentemente daquilo que possamos fazer de bom, existe um mal inerente a nós, existe uma realidade apegada à nossa natureza, e a isso eu dou o nome de rebeldia, a isso eu dou o nome de desconexão, a isso nós damos o nome, teologicamente falando, de queda. Gênesis capítulo 3. E toda a humanidade carrega esse peso que foi ganhado por causa da má escolha de Adão e Eva, que honestamente, se eu e você estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa. Nós herdamos este mal, esta rebeldia. Adão e Eva intentaram ser senhores da sua própria história, descartando Deus da equação, e nós carregamos em nossa natureza e essência este mal, este pecado, esta rebeldia. Essa é a nossa natureza, e foi isso que corrompeu a adoração a Deus. Por isso que é necessário que a adoração seja reconstruída. E não só, mas isso trouxe desequilíbrio em toda a existência, e é por isso que nós vemos expressões de tantas tragédias, tantas catástrofes. Mas nós preferimos culpar a Deus, muitas vezes, quando nós nos atingimos. Esquecemos que isso acontece por consequência do nosso próprio afastamento para com Deus, do nosso virar de costas ao Senhor. Então, amados, para a retomada de um estado de adoração é necessária a expressão desse sentido de arrependimento. Foi exatamente o que o povo fez no versículo 1, diz que eles, em jejum, se cobrem com pano de saco e traziam terra sobre si. Isso é um estado de contrição, de arrependimento, é uma expressão de humilhação diante do reconhecimento do que eles fizeram e do que eles faziam diante do Senhor. É imprescindível que haja esse entendimento, uma vez que naturalmente já nascemos rebeldes. Pastor, não nascemos rebeldes, não. Meu filho é uma teimosia só, pequenininho. Você pede uma coisa, não quer fazer. Às vezes chega a dar um tapa na gente. Ele é inocente num certo sentido, por não conhecer as malícias e a criança é inocente nesse sentido, mas naturalmente ela nasce no mesmo estado que todos nós, rebeldes. E existem traços já dessa rebeldia desde a mais tenra idade. Arrependimento. É preciso arrepender-nos deste estado primeiramente. E para arrependermos deste estado é necessário reconhecermos que isso faz ou fazia parte de nós. Porque a partir do momento que o Espírito Santo alcança nossas vidas, Ele domina as nossas vidas. Nós naturalmente continuamos pecadores, mas a partir do momento que o Espírito nos domina, é Ele quem vai parametrizar os nossos passos. Mas é necessário reconhecer este estado em que nós todos estamos e arrepender-nos disso, para que o caminho da adoração seja escancarado diante de nós. E reconheçamos, irmãos, por melhores que possamos imaginar que nós somos, se assim nós fazemos, se olharmos honestamente, nós perceberemos que nós não somos tão bons assim quanto nós achamos. Não somos. É preciso de algo muito maior do que a nossa suposta bondade para uma adoração genuína. Algo que nos leve para perto de Deus, uma vez que a rebeldia nos afasta.
Porque longe dele estamos na iminente destruição. Há perigo constante o tempo todo. E o clamor é: voltemos aos braços do Pai. O Ian, pequenininho, e obviamente que pai e mãe, todos passaram por isso. Às vezes ele está um pouco distante de você. Mas se aparece alguma coisa que dá medo nele, o que ele faz? Ele corre na direção do pai e da mãe. Porque ali ele sabe que ele tem abrigo. Porque ali ele sabe que ele tem proteção. Porque ali ele sabe que ele não está desamparado. O afastamento coloca em perigo, mas a proximidade reestabelece a conexão, o cuidado, o amor. E só há um caminho que nos leva para perto do Pai: Jesus Cristo. A reconstrução da adoração nos eleva os olhos aos grandes feitos e mais belos feitos do Senhor, e nos conscientiza também da nossa condição, que estávamos e ainda podemos estar, se agirmos rebeldemente para com o Senhor. Mas não acaba por aqui. A reconstrução da adoração não acaba com a má notícia, mas a reconstrução da adoração requer de nós um mergulhar nas fontes profundas da graça e da misericórdia do Senhor. Se nós fizéssemos o mesmo exercício de não olhar para o texto e ter em nossa mente, em nosso entendimento, que Deus fez tantas coisas boas e o povo todas as vezes agiu soberbamente, com dura cerviz, desobediente, perversamente, nós pensaríamos, ou se nós, ou melhor não, ou pior, se nos colocássemos no lugar de Deus, nós diríamos, né, sem chance para esse povo. Depois de tudo que eu fiz, depois de todas as minhas realizações, depois de todos os meus sinais, depois de todos os meus milagres, esse povo volta as costas para mim. Eles estão pensando que eu sou quem? Que eu sou o quê? Sem chance. Eu não vou alcançá-los novamente. Deixem eles por si sós. Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não querem ser senhores da própria vida deles. Deixem eles pelos próprios passos deles. Mas graças a Deus que nós não somos Deus, na verdade. Graças a Deus que nós não somos Deus, porque cairíamos no nosso próprio julgamento. Que bom que Deus não nos permite esse tipo de julgamento maléfico, embora muitas vezes teimosamente insistimos em fazer. Mas quando nós voltamos ao texto, nós percebemos que, independentemente da rebeldia e do afastamento e da perversidade deles, Deus continua a derramar graça e misericórdia. É uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco. Graça e misericórdia sem fim. Deus dá fontes inesgotáveis de graça e misericórdia. Porque foi o povo que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E Deus é fiel à sua própria promessa e à sua aliança. Então, por exemplo, lá no finalzinho do versículo 17: porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade, tu não os desamparaste. Graça e misericórdia. Versículo 19: todavia, pelas multidões da tua misericórdia. Finalzinho do versículo 27, segundo a tua misericórdia. Acabou, pastor? Não, acabou. 28, segundo a tua misericórdia. Acabou? Não. 31, pela tua grande misericórdia. Acabou? Não. Tu és Deus clemente, misericordioso, ainda no versículo 31. A reconstrução da adoração é mergulhar no mais profundo da graça e da misericórdia do Senhor.
E por saber dessa realidade, o autor, ele evoca um grande clamor aqui no versículo 32, ele diz: por causa da tua aliança e por causa da tua misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. Mas que aflição é essa? Eles estão aqui em Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Que aflição é essa? É o domínio que eles sofrem dos povos mais poderosos. Eles são vassalos. Vassalos são aqueles que são dominados por um rei mais poderoso, chamado de suzerano. Então ainda eles estão dependentes dessa autoridade que é de outra nação, por causa da própria rebeldia deles. Mas eles clamam ao Senhor que mais uma vez lhes traga o livramento dessas aflições. E esse clamor do povo, feito em Neemias, capítulo 9, versículo 32, ecoa por nós ainda hoje, quando ainda clamamos: Senhor, não nos abandone em nossas plenas aflições. E Deus respondeu tanto aquele clamor quanto o nosso clamor. Como muito bem enfatizado no texto, por causa da sua misericórdia e da fidelidade à tua própria aliança, e por ser imensa fonte de graça e de misericórdia, Deus desceu até nós, sabendo que não poderíamos nos livrar por nossas próprias forças das nossas próprias aflições. Afinal, nós criamos um problema e não podemos dar a solução para este problema. Deus desceu até nós como homem, o homem Deus, Jesus Cristo, e nos trouxe o alívio que tanto necessitávamos. Jesus Cristo tirou o peso da rebeldia das nossas costas. Isso significa que Jesus tomou as consequências da nossa rebelião, e Ele sofreu essas consequências, essa pena que deveria ter recaído sobre nós. Porque as angústias são geradas por essa condição, pelos pecados, como eles reconhecem também aqui no texto do versículo de número 37, por causa dos nossos pecados. E entenda pecado aqui não apenas como um mero fazer ou deixar de fazer, mas como um afastamento de Deus. Afastar-se de Deus. E quando há o afastamento daquele que é socorro, o que existe é extrema angústia, aflição. E essa situação, e esse nosso estado, e essa nossa rebeldia fez com que Cristo fosse cravado, obviamente, deliberadamente. Ele escolheu ser cravado no madeiro e sofrer a grande aflição em nosso lugar. É disso que Cristo nos livra, é desse mal. Cristo nos livra de nós mesmos. Cristo transforma toda a inimizade em amizade, restaurando a possibilidade de adoração, de retomada de adoração. Mas a morte não segurou, e Cristo ressurreto torna-se, portanto, alvo de toda a nossa adoração, conforme Paulo declara em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A reconstrução da adoração está em saber que Jesus Cristo é o Senhor da nossa história, e a Ele pertencem a honra e a glória, e isso é glorificar a Deus. Afinal, Ele é a própria essência e natureza do divino. A reconstrução da adoração está em buscar cada vez mais proximidade com este que une o seu Espírito ao nosso, tornando-nos filhos de Deus. A reconstrução da adoração está em mergulhar numa fonte que jorra eternamente, Cristo Jesus, como ele diz à mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A reconstrução da adoração está em mergulhar em Jesus Cristo.
mergulhar neste que é a personificação de toda a graça e misericórdia de Deus. E Jesus, nessa mesma conversa que ele tem com a mulher samaritana, mais à frente, ele nos ensina acerca da verdadeira adoração, como liga em nossa liturgia. Uma adoração em espírito e em verdade. E o mesmo estudioso, Charles Cardwell, ele diz que a verdadeira adoração é uma experiência de pessoa a pessoa, honrando com o nosso espírito em todos os momentos e em todos os lugares o Deus que nos foi revelado através do Senhor Jesus Cristo. Em todos os momentos e em todos os lugares o Deus que nos foi revelado através do Senhor Jesus Cristo. Nosso catecismo, o breve catecismo de Westminster, é um documento que a Igreja Presbiteriana subscreve, que traça sistematicamente as principais doutrinas do presbiterianismo. Na primeira pergunta do breve catecismo, diz assim: qual o fim principal do homem? E a resposta é essa: adorar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, é alegrar-se na fonte rica, abençoadora, misericordiosa, graciosa, que é Deus. Nesse sentido, nós adoramos a Deus quando desfrutamos da melhor maneira possível de tudo aquilo que flui do ser de Deus, de tudo aquilo que Ele nos dá a desfrutar, que jorra da sua fonte. Adoramos a Ele quando Ele nos dá uma chance de retomada da vida por meio de um livramento de tragédias, de catástrofes. É saber que Ele está ao nosso lado e rendermos louvor a Ele pelos livramentos. Adoramos a Deus quando entendemos que Ele é o nosso grande socorro, como evoca o salmista no Salmo 121. Eleva meus olhos para os montes. De onde me vem socorro? Vem dos montes. E montes aqui é a personificação dos deuses pagãos, que ofereciam chuvas, bênçãos, prosperidade. E o salmista está dizendo: é dos montes que vem meu socorro? Ele diz: não, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que criou os montes, porque tudo é criação dele. Socorro, o Senhor é socorro em todo tempo e em todas as situações. Um adorador verdadeiro se joga aos pés do Senhor. Adoramos a Ele quando dedicamos atenção e tempo aos nossos filhos, quando levamos um café da manhã para a nossa esposa, para o nosso esposo, logo pela manhã. Adoramos a Deus quando estendemos a mão àquele que necessita e ajudamos a levantar. Adoramos a Deus quando exercemos perdão sem esperar nada em troca. Adoramos a Deus quando expressamos generosidade numa sociedade que só quer saber de acumular, acumular e ter mais e mais e mais. Adoramos a Deus quando eu entendo que toda pessoa com a qual eu tenho contato é semelhante a mim e carrega em si mesma a semelhança e imagem de Deus e a amo por isso. Eu adoro a Deus quando eu vou para o meu trabalho, cumpro com meus compromissos, dou bom testemunho, sou um bom funcionário, honesto, sou um patrão justo, que não exploro. Eu adoro a Deus quando contemplo uma fila de pássaros nos céus, rumando as terras de verão. Quando eu louvo a Deus por uma plantinha que cresce na rachadura do chão. Eu adoro a Deus quando vibro com as cores quentes do nascer de um sol numa manhã bela, e também vibro quando, no contraste das cores frias do ocaso ao final do dia. Eu adoro a Deus quando, ao respirar, reconheço que dele procedem as fontes dos grandes e também dos simples feitos de toda a existência. Eu adoro a Deus quando me lanço aos seus braços e percebo que ali, mesmo em meio às tragédias e aflições, eu tenho paz, amor e cuidado. Mais uma vez eu trago a ilustração da criança. Quando a criança está nos braços do pai e da mãe, significa que ela não adoecerá, que ela não sofrerá, que ela não terá dias difíceis? Não. Ela não está imune a essas realidades, mas qual a diferença de ela passar isso longe da presença dos pais ou dos
braços dos pais. Significa que na presença dos pais, ela sabe que ela tem toda a dedicação, todo o esforço por meio da vida deles para demonstrar o cuidado e o amor à vida dela. Se joga aos braços de Cristo. Nos joguemos aos braços de Cristo e desfrutemos de todo o amor que Ele proporciona agora, já. Não é amanhã, não é depois, é já. Porque a reconstrução da adoração reside em mergulhar nas fontes do Senhor, reconhecendo as belezas dos seus feitos, especialmente a sua encarnação e a sua entrega na cruz. Por causa da nossa rebeldia como fonte de afastamento, que nos levava à destruição e à morte, mas glória a Deus por sua eterna fidelidade à sua própria aliança, por sua infinita misericórdia e graça, oferecida pelo seu infinito amor encarnado em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que possamos assim, por meio da expressão do Espírito Santo em nós, reconstruirmos em adoração ao nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos e, como de costume, tenha um tempo de oração silenciosa e reflita sobre todas essas realidades e clame ao Espírito que está aqui agora, e Ele é capaz de nos fazer retomar toda a expressão de adoração que possamos ter perdido, e é capaz de nos reaproximar de Deus, a quem muitas vezes preferimos nos afastar. Que Deus nos ajude a retomar os passos da adoração, como foi clamado em todo este culto dedicado ao Senhor. Que o Senhor possa refletir em nós a sua beleza, a sua majestade, a sua glória, e possamos manifestá-la a todos quantos ainda não conheceram e não se entregaram, não se jogaram aos seus braços de cuidado, socorro, de amor, único digno de receber a nossa adoração, e que possamos de fato, de verdade, adorar o nosso Senhor, render graças ao teu santo e bendito nome poderoso, maravilhoso e único. Que o Senhor seja o nosso maior tesouro, a nossa maior busca, o nosso maior desejo hoje e sempre. Nós clamamos isso em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Vamos colocar em pé, amados, receber a bênção, cantar o amém, e depois confraternizarmos. Queridos irmãos, que a graça do
nosso Senhor Jesus Cristo, Rei das nossas vidas. O amor misericordioso, gracioso e fiel de Deus Pai, e a consolação, a expressão e a manifestação do Espírito Santo esteja em cada um de nós hoje, todos sempre.